Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana falamos de amor. Falamos de amor incondicional, aquele que se sobrepõe a tudo, sobretudo às maiores provações da vida. A maior de todas será provavelmente a doença. Entre as doenças não há monstro mais temido e combatido que o cancro. Esta semana falamos do amor de quem insiste em levar adiante uma gravidez, apesar do cancro. Filhos da Químio é um livro do jornalista Nelson Marques, do Expresso. Recebemos esta semana com a companhia de uma das pessoas retratadas nestas páginas, Raquel Soeiro, cuja história vamos conhecer neste Da Capa à Contracapa, programa semanal em parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado Nelson e Raquel, um gosto de recebê-los. Olá Raquel, em especial, porque Olá. A primeira pergunta é como é que está a sua Isabel? Está ótima. Está quase a fazer 3 anos. Está quase a fazer não 3 é? anos, sim. Está ótima. A Isabel é filha da Raquel e do Daniel. Daniel, exatamente. Que a mãe queria que nascesse carequinha como ela, Exatamente. mas, como se pode ler no Não livro, aconteceu. vou citar, saiu-lhe uma sobrinha do lobisomem, cheia de pelos nos braços e nas É costas. verdade. Ainda hoje tem. Ainda hoje. Tem. É uma das 5 histórias do livro Filhos da Químio, escrito pelo Nelson Marques. Antes de falar um pouco mais com a Raquel, eu queria percorrer muito rapidamente, mas sem desvendar demasiado as outras histórias, e peço a ajuda do Nelson. Nelson, há também a história da Liliana, que já tinha 3 filhos, rapazes, não é? Procurava a menina quando soube do cancro. A história da Liliana é curiosa porque a Liliana tem essa menina hoje por causa da Raquel. Porque a Liliana viu uma reportagem que nós fizemos na altura para o Expresso, e através dessa reportagem, quando lhe disseram, os médicos não lhe disseram que abortasse, mas disseram que pensasse bem, porque ela tinha já 3 filhos, devia pensar bem no que queria fazer. E ela, com uma convicção muito forte, ela não queria abortar. E alguém disse, bom, mas havia a história de uma mulher que prosseguiu com a gravidez mesmo tendo cancro. E, portanto, por causa da história da Raquel, temos hoje também a história da Liliana. Conheceu a Liliana já? Não pessoalmente, Ainda não. infelizmente. Não, Que é ainda não. esta- Mas, Bem, na altura foi maravilhoso. Eu soube pela doutora Fátima Cardoso, a minha médica da Fundação Champalimau, que já tínhamos mudado a história de alguém. E isso foi muito, muito bom. Ela fez quimioterapia até às 34 semanas, quando nasceu a filha com 2,9 kg. Tenho também nota de tudo. Há também a história do Cândido e de Gintar. Se estiver errado na pronúncia, Nelson pode-me corrigir. É um final que não é mesmo feliz, na totalidade. A Gintar teve o Salvador, quando fazia tratamento para um cancro na mama, mas acabou por morrer depois. Ela morreu... O Salvador tinha na altura mais ou menos 1 ano. É importante que esta história esteja lá para as pessoas perceberem que isto não são histórias cor-de-rosa, tem muitas camadas. A Guintar também, quando confrontada com a doença, a primeira coisa que ela disse ao marido quando saiu do consultório da médica é: eu quero ter esta criança. Portanto, não é uma história feliz. A Guintar não está cá hoje, mas é feliz no sentido que o Salvador está cá. Ela queria muito que o Salvador cá estivesse, e é muito curioso a história toda contada pelo Cândido, e é curiosa a forma como o Cândido vê a Guintar no filho, e é por isso que ele conta a história para honrar a memória da mãe que fez tudo para que o Salvador estivesse cá hoje. O Salvador tem 4 anos hoje em dia. Mais ou menos 4 e anos, ele alimentou uma espécie de um diário? Sim, o Cândido está a alimentar um blog inspirado numa série chamada How I Met Your Mother, onde ele conta a história da Guintar para que um dia o Salvador, quando tenha idade para perceber o que aconteceu à mãe, possa conhecer a história da mãe, possa conhecer como é que os pais se conheceram. É para aí que começa o blog, como é que os pais se conheceram, e a história daquela mulher que teve aquela força toda para levar a gravidez até ao fim, mas que infelizmente não está cá hoje. E há também a história da Anabela, que queria ter mais filhos, mas conseguiu ter o seu Diogo enquanto combatia um cancro no colo do útero. O caso da Anabela, todas estas são mulheres de coragem, todas estas. Por dar-me às outras, que diga que a Anabela é mesmo uma mulher de coragem, porque a Anabela foi confrontada. Um cancro da mãe é muito diferente de um cancro no colo do útero, porque no caso do cancro do colo do útero, o tratamento é abortivo. Portanto, ela tinha que fazer uma opção: ou era tratada ou tinha a criança.
E ela optou por não ser tratada. Ela deixou um cancro crescer dentro dela, ela diz, como um repolho, durante 5 meses, para que o Diogo esteja cá hoje com 9 anos, cheio de vida, a caminho de se inscrever no teatro, porque é uma criança muito, muito dramática, e a mãe inscreveu agora no teatro, e a Anabela está cá para contar a sua história. E há ainda uma história que é da Michelle, que eu vou trazer das suas próprias palavras, através do seu vídeo de apresentação, no lançamento exatamente deste livro, Filhos da Químia, recentemente em Lisboa. Vamos ouvir esse testemunho. Aos 22 anos descobri que tinha leucemia mieloide crónica. As pessoas costumam me perguntar o que é isto e eu costumo dizer que é um tipo de cancro no sangue. Um dia então descobri que ia ser mamã pela primeira vez e tomava o imatinib, que era o remédio para a leucemia mieloide crónica, e tive a minha primeira consulta com o meu médico, que alertou-me para os riscos daquela gravidez, se é que ela chegaria até ao fim ou não, porque em Portugal não havia nenhuma notícia de uma mãe que tomava o imatinib e ao mesmo tempo tivesse conseguido levar a gravidez até ao final. Portanto, foram mesmo os 9 meses de muita intensidade, muitas emoções, muitos medos e muitas alegrias. Depois, a minha pequenina nasceu saudável, nasceu a tempo, nasceu aos gritos e hoje é uma criança extremamente saudável, difícil é apanhar uma constipação. Falar de leucemia para mim é como se fosse as pessoas falarem de constipação. É tão comum, é tão do meu dia a dia. Acordo e levanto-me com leucemia. Obviamente que às vezes as pessoas acordam com umas dores no corpo e acham que vão ficar constipadas. Eu acordo com umas manchas no corpo e acho que a leucemia voltou. Mas isso é a minha vida, vai ser sempre assim. Nelson, para além deste testemunho, há aqui uma nota. Esta é uma história que tem 2 lados do Atlântico, não é? Vem do Brasil. A Michelle é brasileira. Ela, na altura que descobriu a doença, ela estava a estudar para entrar na universidade. Ela é hoje advogada, na altura queria estudar Direito. E ela estava a estudar para o exame de acesso, e também por isso ela ignorou muitos dos sintomas, porque achavam que tinham a ver com o cansaço que ela tinha na altura. Ela namorava com um português e deu-se a feliz coincidência de ela vir um dia a Portugal, ter uma consulta no IPO. O tratamento que ela estava a fazer no Brasil, este remédio que ela fala, o imatinib, era revolucionário, estava a dar esperança a milhões de pessoas, mas era muito caro. Um medicamento, uma caixa para um mês de tratamento, estamos a falar em 15 mil euros. Os pais fizeram grandes sacrifícios. Algumas das caixas eram doadas por famílias cujas pessoas tinham morrido e, portanto, doavam as caixas. E a Michelle vem a Portugal, tem uma consulta, decidem casar muito depressa. Ela muda-se para Portugal, entra no IPO de Lisboa e 1 mês e meio depois não tinha sinais da doença. E mantém-se assim até hoje, há mais de 10 anos. Há traços comuns a todas estas histórias. O exemplo da Raquel vai conduzir-nos a todas. Raquel, em todas estas histórias acontece um pouco como assim. A hipótese de interromper a gravidez é rejeitada de uma forma quase automática. No seu caso foi assim também, quase que não quis saber dos riscos? Não. Foi imediato? Imediato. Não, acho que nem deixei, na altura a doutora Uria, nem a deixei terminar a frase. Disse logo um redondo não. Não teve um segundo pensamento sobre isso? Não tive. E tentaram dissuadir-me, a ponderar. O meu sogro, nomeadamente, os meus sogros são médicos, portanto são muito pragmáticos, e o meu sogro sempre foi muito pragmático em dizer que não, mas se é primeiro estás tu e depois então logo pensamos no bebê. E eu sempre disse que não, que era exatamente o contrário. Portanto, era um redondo não e era não até ao fim. E esse não foi uma espécie de farol em todo esse processo? Foi. O processo foi longo? Foi longo, sim, foi longo. Não, na altura passou muito rápido. Aliás, eu acho que este último, de 2014, quando eu fui diagnosticada até hoje, parece que foi um estalar de dedos. Não, parece que foi tudo muito a correr. Entretanto, a Isabel já vai fazer 3 anos. Foi tudo, acho que é tudo demasiado rápido. E como dizia a minha oncologista no Dubai, eu não tive tempo para ser grávida, não tive tempo para ser doente de quimio, não tive tempo para ser uma mamã, uma jovem, uma nova mamã. Não tive tempo para nada, porque eu, assim que a Isabel nasceu, uma semana depois já estava a voltar à quimioterapia.
e depois a radioterapia, portanto não parei. Aliás, eu nem durante a quimioterapia parei, portanto... Há também aqui uma parte importante que também atravessa todas as histórias, que é o papel dos companheiros, dos maridos, ou namorados e até dos amigos. No caso da Raquel, tem um caso que quer certamente falar, que tem a ver com o apoio que teve no Dubai, é isso? Sim. Nós quando estamos fora da nossa zona de conforto, nomeadamente do nosso país, tentamos buscar e encontrar uma família que possa ali ser a nossa. E de facto tive essa facilidade e tive essa sorte gigante em ter amigos, desde o dia em que fui diagnosticada, em que soube que tive a notícia que tinha um cancro, até o último tratamento de quimioterapia. Depois a radioterapia já fiz cá em Portugal. Tive sempre amigos, tive sempre a Ana Luísa comigo, tive sempre a Ana Moura, tive sempre a Cristina, que trabalhava, que é dentista, e que trabalhava, e que todos os dias, sempre que eu tinha uma sessão de quimioterapia, ela fazia questão de estar presente ali umas 2 ou 3 horas comigo. Este caso reforçou os laços em relação às suas amizades e as relações? Sim, e tornam-se amizades muito fortes. O elo, podemos não estar algum tempo sem falar, podemos estar uma semana, um mês, alguns meses sem falar, mas o elo que temos, ainda hoje estava a falar isso de manhã com a Ana Luísa, e isso é verdade, nós tivemos um tempo sem falar, mas o elo foi tão forte, é como um elo de sangue, é mais forte que nós, e acabamos sempre por falar, e parece que não passou um dia. Nelson, na maior parte destes casos foram decisões a dois. Este não inicial do não interromper a gravidez, foram decisões a dois ou foram decisões muito individuais destas mulheres? A Raquel será a pessoa certa para responder a isso. Foi uma mola, o que é descrito foi no momento. Eu estava sozinha na consulta que fui diagnosticada, e eu até fiquei com a sensação que as pessoas ficaram tipo, cuidado, mas ela esteve sempre sozinha o tempo todo. Não, de facto, houve ali 2 momentos, que foi o dia em que soube que tinha um cancro, e no primeiro dia de quimioterapia eu estava sozinha. Mas estava sozinha, não estava verdadeiramente sozinha, porque tinha os amigos e eles estiveram presentes. Mas em termos de marido, não estava, de facto. O Daniel foi muito... Ele também dizia muitas vezes, o Daniel também é muito pragmático, também gosta de ponderar tudo muito, muito bem, em tudo o que faz na vida ele pondera muito bem, pensa milhões de vezes todas as probabilidades, e faz contas, jogos matemáticos, a ver se a opção que vai tomar é mais correta. Mas eu acho que ele percebeu logo que era irredutível, que eu não ia mudar de opinião. E depois soubemos então que o tumor era hormonal, portanto havia a probabilidade, no meio de tudo, no meio do azar todo, não era tudo mau, portanto ter um cancro hormonal era o melhor, se há melhor, era o menos mau. Nelson, são decisões na maior parte das vezes muito individuais, a dois? Eu acho que o primeiro impulso, obviamente, é das mulheres que carregam estes filhos nos ventres, mas depois são obviamente decisões que são faladas com os maridos, e que em todos os casos eles não só compreenderam como apoiaram, mas tenho que assumir que acho que o primeiro impulso, a primeira decisão vem delas. Em quase todos estes casos há uma pressão para a interrupção da gravidez. Se for perguntar isso aos médicos, eles vão dizer-lhe que estes pacientes imaginaram essa pressão. Não, é verdade. Os médicos vão dizer, não, isso não foi verdade, nós nunca lhes dissemos para abortarem, nunca lhes aconselhámos, é uma decisão tomada por eles, mas é curioso que quase todas estas mulheres sentiram que os médicos ou lhes sugeriram que abortassem, provavelmente tinham que o fazer, mas em alguns casos sentiram-se pressionadas para abortar. A Anabela diz mesmo, ela tem que sair de uma consulta, porque a dizer aquilo não era comprar um carro,
Eles queriam que eu tomasse uma decisão rapidamente e eu não podia tomar aquela decisão porque eu não estava a comprar um carro. Eu tive que sair dali e pensar. Bom, mais tarde os médicos dirão, não, isso não foi assim, o paciente imaginou. Mas quando nós temos um padrão, todas as pessoas, nós como jornalistas andamos à procura da verdade e muitas vezes encontramos diferentes versões da história. Mas como eu vejo um certo padrão, eu sinto que a opinião de alguns médicos com quem estas pessoas contactaram é que elas deviam não prosseguir com a sua gravidez. Estava de ouvir a Raquel sobre isto. Sim. Eu, antes de ir à Fundação Champalimau, fui ao IPO, e quando me perguntaram qual tinha sido o esquema proposto no DUAI, eu expliquei, e quando disse que iria fazer quimioterapia durante a gravidez, a médica deu um salto na cadeira e disse, não, isso não é possível. E a doutora Fátima já explicou isso várias vezes eu fico triste porque não há esse consenso generalizado, e ela explicou isso na apresentação do livro, que em muitos casos, interromper a gravidez não dá um melhor prognóstico à mulher. Portanto, e a verdade é que o estar grávida é uma luz, dá-nos uma luz. Eu digo que a minha filha é um farol no meio do oceano, porque é isso mesmo que ela é. E ela deu-me força para conseguir ir para a quimioterapia e a seguir sair e mudar de casa. E eu tive força para fazer isso tudo, porque era fé e foco. Portanto, infelizmente ainda se houve há muitos. Eu, no meio deste processo, consegui fundar um grupo de apoio que é o Careca Power, só para mulheres com cancro, que já estiveram em tratamento ou que estão em tratamento, e muitas jovens a quem foi impedido de ter uma gravidez no futuro porque já se submeteram a tratamentos. Falou em fé e foco. Fé e foco, sim. Estava aqui a pensar nesse lema. A fé é uma coisa, algo importante em algumas destas histórias, de uma maneira mais marcada que outras. No caso da Liliana, por exemplo, sim, a questão de Deus é bastante relevante. Foi uma questão difícil para mim, porque não diria que sou uma pessoa desprovida de fé, mas ando à procura dela. E, portanto, o caso da Liliana foi muito particular, porque nela era muito vincada essa questão da fé. Aliás, eu lembro-me de... Todas elas leram as histórias antes de serem publicadas. Um exercício que eu nunca faço quando faço reportagem, mas neste caso eu escrevo no livro, estas histórias não são minhas, são delas, eu sinto isso mesmo assim, portanto, elas leram as histórias. E a Liliana achou que a questão da fé na história dela não estava suficientemente vincada e para ela tinha sido muito importante. E não estava precisamente porque eu tenho alguma dificuldade nessa ligação. Mas é muito importante, ela explica isso, é por convicções, também pelos valores dela, mas também por convicções religiosas, que ela não admitia interromper a sua gravidez, e é na fé que ela se refugiou para ter a força necessária para levar aquela gravidez até ao fim. Também aconteceu consigo, Raquel? Também. Eu lembro-me que no dia em que fui diagnosticada dormi em casa de uns amigos, da Ana e do Ricardo, e lembro que terminámos a noite, eu e a Ana, a ler a Bíblia e a rezar. E no fim de tudo tive a maior compensação de todas, porque estive com o Santo Padre em maio, na Bênção dos Doentes, e estive frente a frente com ele. E isso foi a maior bênção de todas, era aquela que eu tinha ali comigo, que era a minha filha. E no meio onde estava, percebi que eu não tinha que pedir nada. Eu ali não precisava de pedir apenas nada. Eu precisava só de agradecer, porque eu já tinha tudo. Ali é uma zona muito sensível. Muitas crianças com doenças raras, muitas pessoas com algumas deficiências. Portanto, eu ali percebi que a minha fé esteve sempre presente e que foi uma ajuda muito grande. Às tantas, no livro isto é evidente também em todos os testemunhos, esta ideia do vínculo fortíssimo entre este filho que nasce e a mãe.
Se não tivesse havido a gravidez, não se descobria a doença. Penso que a Raquel chega a dizer isto e outros testemunhos dizem a mesma coisa. E depois há uma mudança de vida que acontece. Nos casos está mais explicado que outros. No caso da Raquel é bem evidente. Aliás, já sabemos agora do Careca Power. Mas, Nelson, é tudo... A foto de capa, aliás, é elucidativa sobre o sorriso em causa, não é? Mas é sempre assim, sorriso e positivo, Nelson, conhecendo as pessoas que... Sabemos que não. Sabemos que não, não é? Sabemos que não. Mas mesmo ultrapassado a fase mais crítica do problema. Estas pessoas não sentiram a doença da mesma forma, mas não deixam nunca, eu arrisco dizer, não deixam nunca de viver com cancro, mesmo quando não o têm. A experiência fica lá, mesmo no caso da Raquel, que explica no livro tudo o que tirou de positivo desta experiência. Temos o caso da Michelle, que ouvimos há pouco, que não tem sinais da doença há mais de 10 anos e qualquer sinal que lhe aparece no corpo, qualquer mancha, ela corre a fazer exames. E portanto, como todos nós sabemos, o cancro tem uma alta probabilidade de recidivar. Portanto, estas mulheres vivem em muitos casos com um fantasma, parará mais nuns no que noutras, mas tentam levar a sua vida para a frente. Temos o caso da Anabela, que sabe que não pode voltar a ser mãe, mas ela diz, bom, tenho este filho, e é nele que se apoia. Mas eu acho que o cancro é um tipo de doença que não desaparece, precisamente pela brutalidade da doença, mesmo quando nós já não temos sinais delas, eles ficam lá subliminarmente marcados. Mas eu acho que essa é uma pergunta que a Raquel poderá responder muito melhor do que eu. Sim, Raquel, claro que sim. Sim, fica. Mas há muitos dias que eu nem sequer me lembro disso. Quer dizer, se calhar não tanto, porque eu tomo medicação diária, portanto tenho que me lembrar todos os dias, tenho que tomar a medicação diária. Mas sim, faço a minha vida normal. Estava a falar do elo, sim. O elo entre esta filha será sempre especial, será sempre diferente. Acho que um bocadinho por tudo, pela história toda, por aquilo que um dia vou explicar porque é que. E ela acha um piadão ver a mãe careca, a mamãe não tem cabelo. Já escolheu as palavras para contar à sua filha? Muito simples. Não vou nem fantasiar muito e nem vou arranjar, nem vou ser muito dramática. Vou explicar de forma muito simples, porque a mamãe tinha um bicho e teve que, enquanto estava grávida dela, teve que fazer tratamento e que fizeste tratamento com a mamãe. E com certeza que ela vai achar um piadão que um dos medicamentos de quimio era vermelho. Portanto, ela vai achar. Eu acho que grande parte, a maior arma que nós temos hoje em dia é estarmos informados. Claro que depois há toda uma batalha entre o que é estar ou não bem informado. Mas eu acho que quando nós estamos bem informados é meio caminho andado para desmistificar muitas coisas. E nomeadamente desmistificar o tratamento do cancro. Eu antes de fazer quimio li o que é que era a quimioterapia, fiquei fascinada com o que é que era a quimioterapia, como é que começou a quimioterapia. Portanto, eu quando fui para a quimioterapia fui tranquila. Portanto, não fui. O primeiro dia foi um bocadinho. A primeira vez foi um bocadinho. Estava um bocadinho ansiosa, claro que estava, mas quando saí já saí tranquila. E portanto, o estar informado é muito, muito importante. Mas esta ideia do dar, depois do processo, vamos simplificando dizer isto, esta ideia do Careca Power significa que é necessário dar algum apoio a alguém por alguma razão. Muito. Que apoios são necessários? E as mulheres precisam muito, muito de apoio. Eu acho que, nomeadamente, que elas precisam de apoio das mulheres que já estiveram em tratamento. Acho que depois tem outro lado. É um grupo que de vez em quando sofre baixas. E quando sofreu a primeira baixa foi difícil, foi estranho, porque não sabia o que é que havia de fazer. Omitir não era justo. Pronto, há este lado que é difícil de gerir, mas precisam de muito apoio. Eu acho que há uma grande lacuna em Portugal. Continua a haver uma grande lacuna entre a equipa médica e o paciente-cliente.
Não se dá o apoio necessário, não se dá o apoio que é devido às mulheres, não se compreende e não se entende. Se eu disser que eu tenho este ar, que não se vê, mas tenho este ar assim bonito, arranjado, mas que por dentro me sinto como se tivesse 80 anos, é de facto o que eu sinto. Os meus ossos doem muito, as articulações doem horrores, eu chego a ter dias que não me consigo levantar e o meu marido tem que me ajudar a levantar. Portanto, é este apoio e é esta compreensão que as pessoas precisam de ter. E as mulheres apenas encontram isto em grupos de apoio. Existem alguns grupos de apoio que eu saiba, portanto, no IPO, a Fundação Champalimau também tem, mas não chega, é preciso falar. Eu passo a vida a dizer isto e é verdade, é preciso falar sobre o cancro, é preciso não ter medo de falar sobre o cancro, é preciso não ter medo de dizer eu tive um cancro. E consegue arranjar mulheres que passam pelo mesmo dispostas a dar este testemunho com facilidade? Não, isso não. A maioria das mulheres não quer. Ainda ontem disse isto na apresentação. Há muitas mulheres que não querem saber sequer que tipo de cancro têm, que tipo de tumor têm. Quando lhes perguntamos, então, eu sei que tenho um cancro, mas não sei o que é. Isso para mim era impensável. Queria falar um bocadinho, Nelson, sobre esta questão das dificuldades, na linha do que a Raquel está a explicar. Eu próprio me bati com algumas dificuldades neste livro, porque estas conversas não são fáceis. Porque obrigam as pessoas a reviver episódios que, em alguns casos, elas se calhar não queriam reviver. E o que eu senti ao contar estas histórias, senti que estas mulheres, e este homem, o Cândido, a razão pela qual eles estavam dispostos a passar por um processo seguramente não tão doloroso como o processo pelo qual eles passaram, mas ainda assim doloroso, porque vão reabrir essas feridas, é porque esperam que, como aconteceu à Liliana, por ali da história da Raquel, que a história possa ajudar outras mulheres e que possa inspirar outras pessoas que leem essa história. E eu senti em todos eles, e por isso é que eu digo que agradeço a generosidade que eles tiveram, senti em todos eles um espírito quase de missão, de com as histórias delas conseguirem ajudar ou tornar mais fácil a vida de outras pessoas. E por isso acho que nós devemos todos estar gratos por eles serem dispostos a fazer isso. No caso de contar aos filhos, há um caso muito particular de alguém que já tinha filhos e teve que contar a história, não é? É da Liliana. É o caso da Liliana, ela tinha miúdos na altura 9, 7 e 4, 5 anos. E é curioso que os miúdos têm reações muito diferentes, não é? Depende muito das idades deles, não é? O mais velho não queria que a mãe andasse careca na rua, por exemplo, mas depois o mais novo achava piada que ela andasse com um lenço na cabeça porque parecia uma piratinha, mas eles tinham essas preocupações e portanto, sobretudo quando os miúdos estão ali na fase da pré-adolescência, têm preocupações diferentes de uma criança com 5 anos. E, na altura o miúdo tinha essa preocupação de se os adultos dizia-me uma amiga minha esta semana, isto não é um tema fácil de se promover porque não é um tema leve. No jornalismo muitos dizem não é um tema giro. Sim. Mas é um tema importante. E esta imagem da Raquel, tirada pelo Miguel Veterano Júnior, temos que lhe fazer justiça, porque esta imagem vale o livro. Esta imagem da Raquel acho que pode fazer muito para desmistificar o preconceito que existe em relação a uma mulher de cabeça rapada, por exemplo. Por isso é que surgiu o Careca Power. Há uma história, eu olho para esta imagem, só vejo aqui uma mulher lindíssima. O marido da Raquel costumava dizer que preferia que ela não... Sim, gostava de a ver adorava. assim. Era assim que ele gostava de a ver. E eu acho que isto pode ajudar a desmistificar um pouco, falar sobre estas coisas, mostrá-las. Não temos pudor de as mostrar. Haverá gente que dirá que esta capa é um murro no estômago. Eu não o consigo ver. Confesso, eu olho para esta capa e só me sinto... toda ela é luminosa. É curioso, uma amiga minha... Também era da umidade. Estava imensa umidade nesse dia. Nós estávamos literalmente todos a pingar. Não, mas o que é luminoso aqui, porque este dia
fim da tarde. Fim de tarde, nublado e tal, não é típico do Dubai, mas o que é radioso é o ar da Raquel. Sim, um ar triunfante, luminoso, triunfante, um sorriso muito aberto, mais aberto não podia estar. Não. O livro e a serenidade da sua filha. Também esteve a dormir o tempo todo. Lembro perfeitamente, esteve a dormir o tempo todo. Passou de um braço para o outro e ela sempre a dormir. E está lá mais alguém, está, é verdade. O Daniel está sempre a dizer. Ele queixa-se, ele diz ficou de fora do livro. Estás tão gira, amor. Tu e a nossa filha na capa e eu na contracapa. Mas está lá e esteve sempre. O Nelson há pouco estava a falar. Costuma-se dizer que por trás de um homem está uma grande mulher, neste caso por trás de uma mulher está um grande homem. Às vezes esquecidos nesta. Isto é uma boa imagem do que se passa, verdade. Porque eles muitas vezes ficam num plano secundário. O livro ilustrou bem, mas estão lá. Estão lá da capa à contracapa. Exatamente. Obrigado pela vossa presença. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo esta conversa em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Neste programa, como sempre, acompanhado pela música de Mário Lajinha, autor do genérico do Da Capa à Contracapa. Eu sou José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro debate.